Bem, pessoal, eu mais uma vez aqui numa eleição importantíssima que vai haver no início do mês de agosto, que é a eleição do conselheiro para o CFM, né, para o representante do estado do Ceará para o CFM. E a MC agradece aqui a presença do Dr. Albertino, que gentilmente veio aqui para conversar sobre essa eleição e sobre as funções do conselheiro do CFM. Ele que já atua no Conselho Regional de Medicina há mais de 30 anos e atualmente é o conselheiro estadual representante aqui do Ceará no CFM, né? Boa tarde, doutor Albertino. É um prazer. Boa tarde, doutor. Vamos lá. A gente fez algumas perguntas, aliás, fez uma lista, a gente comentou com todos os diretores da MC e com os presidentes de sociedades e de cooperativas. Nós comunicamos que os dois candidatos viriam aqui e a gente solicitou a todos que viessem, se não viessem, enviassem perguntas, algumas dúvidas que os colegas médicos têm sobre a atuação do conselheiro e sobre alguns assuntos da atualidade. Então, a primeira é qual a função do conselheiro, do representante do Estado, no Conselho Federal de Medicina, e como se compõe o Conselho Federal de Medicina e como é eleito o presidente do CFM. Bom, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina, eles foram instituídos pela Lei 3268/57. Essa lei é que rege toda essa sequência, como as atribuições e como competências e como deve funcionar o sistema conselhal, tanto os regionais como o federal. Do mesmo jeito, ela diz o processo eleitoral. A eleição dos conselhos regionais, os conselhos regionais são compostos, o seu corpo de conselheiros são 20 conselheiros eleitos, efetivos e 20 suplentes. Então, ao todo, são um corpo de 40 conselheiros, mais os representantes da Associação Médica do Estado, né? E seu suplente. No ano seguinte, por exemplo, no nosso estado foi o ano passado, para a eleição do Conselho Regional. No ano seguinte é feita a eleição para a formação do corpo de conselheiros do Conselho Federal de Medicina. Esse corpo de conselheiros é formado por um conselheiro eleito de cada estado, né? Então, cada estado elege um conselheiro efetivo e um conselheiro suplente, né? Acrescido a isso, a lei estabelece que deve ter um representante da IMB e um suplente da IMB. Então, o corpo de conselheiros do Conselho Federal de Medicina é composto por 28 conselheiros, tá? Quais são as atribuições? As atribuições também estão definidas em lei, nessa lei, e em resoluções específicas. No momento, os conselheiros suplentes também são convocados, né, porque teve um decreto autorizador de convocação dos conselheiros suplentes, diante da necessidade de serviços que tem tido tanto os regionais como o federal. Então, eles contribuem também com as atividades do órgão, né, que é uma autarquia federal especial, né, tanto os regionais como o federal. Esse corpo de conselheiros é quem escolhe na primeira sessão, após a tomada da posse, a diretoria do Conselho Federal de Medicina. Essa diretoria é composta por o presidente, primeiro vice-presidente, segundo e terceiro vice-presidente, tesoureiro, o segundo tesoureiro, secretário-geral, segundo secretário, primeiro secretário, segundo secretário, corregedor e vice-corregedor. Isso é o quadro diretivo do órgão, né? Também, do mesmo jeito, nos regionais varia um pouco, né? Mas dependendo do seu regimento interno de cada regional.
Certo, então a eleição do presidente do CFM, ela é feita dentre os representantes de cada estado, né? É uma eleição indireta, vamos dizer assim, né? A eleição direta, né? No sentido de que esses 28 conselheiros que foram quem eleitos pelos escolhe médicos, quem vai ser o o presidente. presidente, certo. Exato. O Estado escolhe quem vai representar o Estado, né? Por sua vez, Isso. esse membro é que vai fazer parte da eleição do presidente, futuro presidente. Doutor Albertino, a gente tem observado um aumento do número de faculdades de medicina, né? Tem muitas faculdades, já vinham sendo abertas e houve um aumento principalmente nos últimos anos. E isso preocupa, né? Uma preocupação geral sobre a qualidade da formação desses médicos. Como o senhor entende que o CFM pode atuar? Eu não sei se ele pode atuar porque ainda não são médicos, estão em formação, sobre um controle maior da formação desses médicos, né? Para que os médicos saiam melhores formados, já que tem um número muito grande de faculdades. Hoje teve inclusive uma reunião de diretoria hoje, que tem, o órgão tem a assessoria parlamentar. E foi mostrado que tem uns projetos já que iniciaram tramitando, já discutindo essa questão de provas, né? Tem uns projetos que falam na questão de prova durante o curso, outros estão falando em provas, inclusive como após o curso, né? Quem iria fazer essa prova, o MEC, tem vários processos, já projeto de lei tramitando no Congresso, né? Então, isso daí estão iniciando já agora devido a essas discussões todas, inclusive até como se fosse uma questão de fazer a prova dos egressos, né? Tem uns que falam que é de 2, 4, 6 anos, outros durante o curso, durante o curso, e está também já tramitando para fazer prova depois. Então, mas tudo está em tramitação do Congresso, quem vai decidir é o Congresso, né? Então, a outra pergunta seria até relacionada... E o Conselho atua nessa parte aí, ele tem sua comissão, chamada Comissão de Assuntos Políticos, né, que são essa parte que, junto com sua assessoria parlamentar, e o que é discutido no Pleno, e com as entidades médicas também, que sempre ocorre, os encontros nacionais da Diversidade Médica, qual é a posição das entidades em relação a essas questões, né? Que é discussão antiga, né? Faz anos que isso já se discute, né? Mas até agora quem vai decidir mesmo é o que está na lei. Porque esses projetos aí que vão tramitar no Congresso. Então, assim, na realidade seria a próxima pergunta. Se o senhor concorda, aí no caso já seria uma opinião do senhor, o senhor concorda com a realização de uma prova, tipo a prova da UAB, né, que o senhor está falando, quando termina, para que as pessoas possam trabalhar, já que seria uma forma de tentar, vamos dizer assim, mitigar danos e só exercer a profissão, quem passasse nessa prova, a semelhança de um revalida, alguma coisa desse tipo, o senhor acha que essa isso matéria está em discussão, aliás, não é da agora, né? Então, não existe posição oficial de ninguém, né? Que toda hora está havendo alterações, é isso como eu lhe respondi, né? Inclusive, hoje foi posto que entrou um novo projeto, para tramitar no Congresso, fazer a prova após o egresso. Essa decisão não é do CFM, não, essa é a decisão do Congresso. Do governo federal, né? Do Congresso, né? Que vai decidir. Isso. Certo. A outra pergunta é o seguinte, é também outro tema que também foi muito discutido nos últimos anos, que é a dificuldade de levar os médicos para o interior do Brasil, para os rincões. O Brasil é um país continental e já passou governo de direita, já passou governo de esquerda, governo de centro, e nenhum conseguiu resolver ou mitigar esse problema. E aí eu queria saber como o senhor entende a forma de tentar resolver isso, já que a população precisa ser atendida, né? E a gente não consegue levar os médicos para os rincões do Brasil, né? Às vezes não precisa nem ser um rincão muito longe, né? Até o interior de um estado que seja mais complexo já não tem médico, né? Como é que o senhor enxerga isso aí? A posição oficial dos conselhos, das entidades, que eu sempre participei nessas questões aí, sempre era em defesa da carreira de Estado do médico, né? Seria um meio de, como ocorre com outras profissões aí, com
Então, para ter uma estabilidade, né, e uma sequência, né, de carreira e poder depois mudar de cidade, né? Fiz a semelhança no juiz. Isso, certo? Então, sempre foi essa questão da carreira de Estado, que seria o ideal para fazer isso aí, né? A questão da remuneração, né? E segurança, né? Que o médico não tem. O Leonardo trabalha com essa questão do sindicato, mais do que ninguém ele pode falar melhor essas questões. Constantemente ele está trabalhando com esses movimentos de reivindicação trabalhista dos médicos, porque troca político, não tem estabilidade. Não tem estabilidade, não tem segurança, né? E não tem basicamente isso. Então, o que se defende que as entidades sempre defenderam a carreira de Estado do médico, mas isso aí tem que ser definido em lei também, não? E o movimento tem sido ir nessa linha. A gente tem observado, eu também tenho lido, que essa dificuldade de serviço, atendimento primário, ela não é, no Brasil é pior porque ele é um país muito maior, né? Mas a gente observa também países da Europa que têm dificuldades, às vezes o país também do primeiro mundo, de médicos trabalharem no serviço primário, né? Inclusive a gente vê em alguns países que alguns médicos, uns brasileiros inclusive que vão para lá, só podem trabalhar no serviço primário, dependendo, fazem lá a validação, mas não conseguem, exceto se fizerem residência lá e tudo, né? Quer dizer, a residência que é feita no Brasil não é reconhecida. Como o senhor interpreta, como o senhor entende essa vinda de médicos estrangeiros trabalharem aqui no Brasil para ocupar locais que os médicos brasileiros não querem ir? Como é que o senhor entende esse problema? Para a lei exige o diploma do médico para ele se inscrever no Conselho Regional, tá? Se ele é o estrangeiro, aí tem aquelas questões que a lei própria deles diz. A questão tem que ter o diploma revalidado, né? A proficiência da língua, né? Quem revalida é a universidade, não é os conselhos. Os conselhos, ele, uma vez estando com o diploma revalidado e com ele é autorizado a ser inscrito, né? Então, no momento, está sendo assim. Então, se ele tem o seu diploma revalidado pela universidade, né? Independente, tem o brasileiro formado no exterior e tem o estrangeiro também. Certo? Então, tem muitos brasileiros que são formados no exterior, principalmente aqui na América do Sul. E né? tem muitos que não conseguem passar na prova do revalido, né? Aí eles não podem, se ele não tem um diploma revalidado, não pode ser inscrito no Conselho Regional. Para atuar no país só estando inscrito no Conselho Regional. Certo. E o Conselho não dá o diploma, quem dá o diploma são as universidades pelo MEC, né? Do mesmo jeito, quem revalida são as universidades. São atribuições diferentes, né? Diferentes, né? A internet, a gente tem visto nos últimos anos o boom da internet e das redes sociais, que é uma coisa fantástica. Muito usada para entretenimento, mas também usada para divulgação de conteúdos, inclusive propagandas, né? Não é isso que hoje tem muitos acessos. E qual a opinião do senhor com relação... Eu sei que o Conselho Federal de Medicina já avançou aí nas normas de divulgação, né? Que foram publicadas agora, atualizadas agora esse ano. Mas qual a opinião do senhor com relação ao que a gente vê diuturnamente, né? Quase todo dia, divulgação de conteúdos mentirosos em todas as áreas da medicina, né? Isso não é vamos dizer assim, tem algumas especialidades que isso tem mais, mas a gente vê em todas as áreas, com tratamentos mentirosos, sem comprovação científica, resultados milagrosos. E eu queria saber como o senhor entende, o que é que o CFM poderia fazer para coibir essa prática, protegendo a população. Se deveria haver uma campanha orientando os médicos que não podem fazer isso, se deveria fazer uma campanha para a população, orientando e procurando. Eu sei que o CFM já avançou muito com essas novas normas, né? Não sei se o termo seria normas da divulgação, né? Eu queria saber como o senhor vê esse problema. Bom, isso aí recentemente, depois de trabalho de anos, né, do conselheiro Emanuel, que foi o relator
da nova resolução de publicidade. No Código de Ética Médica tem um capítulo só referente às questões referentes à publicidade, né? Certo? E isso daí já é antigo, né? Então o médico já tem todo um normativo que deve ser feito em relação à publicidade, o que é vedado, né? Então, o que não é vedado é permitido. E, atualmente, devido a todas as questões novas aí que você está falando, que tem se difundido e aumentado, foi feito um trabalho, inclusive do âmbito nacional, pela CODAM Nacional, inclusive eu faço parte da CODAM Nacional, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Tá? Todo regional tem essa CODAM, né? E o federal também tem sua CODAM nacional, né? Então, essas questões referentes à publicidade, essas coisas. Então, foi o coordenador, que foi o relator dessa resolução, que foi publicado no Diário Oficial esse ano, né? Recentemente, inclusive com detalhes, né, do que seja vedado, como o médico deve proceder, e isso aí está no portal do Conselho Regional e do Conselho Federal. Então, todo médico vai fazer algum tipo de publicidade, ele tem que se ater a essas normas, porque se chegar ao conhecimento ou chegar a uma denúncia, ele é chamado na CODAME, né? Então, primeiramente, ele pode fazer, ele tem chamado para mostrar da norma, né? E ele tem que retirar essa propaganda irregular ou alguma coisa. Se persistir, isso pode virar até em um processo ético profissional. Então, todas as normas de vedações estão nessa resolução e está publicizado e constantemente o Conselho Federal dos Regionais são chamados para, em fora essas coisas, falar sobre esse tema da nova resolução de publicidade médica, né? Esse tema é mais polêmico, mas como eu falei aqui para o senhor, foram questões que seria qual a sua opinião sobre o médico ser criminalizado em interrupção de gravidez nos casos previstos em lei? Se está previsto em lei, não há ilicitude, né? É o que diz a lei, né? Então, como é que ele vai ser criminalizado se está previsto em lei? Então, isso aí é uma coisa que... É uma coisa que não... Certo. Tá, excludente de ilicitude, como o judiciário chama, né? Então, o senhor entende que o CFM e o CRM, eles deveriam se aproximar mais dos médicos e da sociedade como um todo? Porque eu estou fazendo essa pergunta, assim, essa pergunta foi feita pelos médicos, né? É que a gente observa nos corredores que o CRM é mais distante. Aqui já houve um avanço muito grande, construída uma sede nova para poder atender o número de médicos, mas mesmo assim alguns médicos, pelo menos o que a gente observa, entendem que o CRM é muito distante e o CFM mais ainda, até pela condição geográfica, né? E não sei se o senhor tem essa mesma impressão, já que o senhor atua, né, no CRM há mais de 30 anos, e o que o senhor acha que se isso realmente o senhor entender que seja verdade, o que o CRM e o CFM poderiam fazer para aproximar mais os médicos das entidades, né, tão importantes como são as duas, né? Do ponto de vista regional, eu sempre tenho defendido o seguinte: teve uma época aqui que o nosso regional fez muito bem, né? Inclusive eu participei de várias situações. Todo estabelecimento de saúde, determinada quantidade de médicos, tem que ter as comissões de éticas, né? Então todos nós sabemos, né? O hospital tem sua comissão de ética. Essa comissão de ética é um braço do conselho, né? Então, o caminho, inclusive já falei nessa gestão e já fizemos de outras vezes também. Essa comissão de ética vê os problemas do seu corpo clínico ali, porque está mais próximo, os mais frequentes, ou que os médicos têm mais dificuldade de temas, né? Por exemplo, um desses temas que você falou, publicidade. Então, no hospital que você trabalha, um hospital de grande porte, sua comissão de ética pode fazer um fórum e pedir a participação do conselho. O conselho envia um conselheiro que seja conhecedor do tema
específico e pode falar sobre uma determinada situação. Publicidade médica vai esclarecer o que não deve ser feito, né, como deve ser feito e como diz a norma, né, porque tudo está regido por uma resolução ou outra, né. Do mesmo jeito, as questões referentes a documentos médicos, e tem muitos problemas referentes a questões de documentos, às vezes questões de atestados, quando deve ser dado, quando não se deve. Então, tudo isso tem normativos, né. Também pode ser colocar um tema, né? Vamos discutir esse tema, documentos médicos, prontuário médico, né? Declaração de óbito, né? Tudo são temas que às vezes tem algumas dificuldades e tudo tem legislação própria, né? E isso daí o conselho, se solicitado, ele envia, né? Tá certo? Ele nunca se nega, ele manda um conselheiro. Eu próprio já participei aqui em Fortaleza mesmo de vários desses temas para falar sobre questões de prontuário, questões de declaração de óbito, devido eu ser legista, eu fui muito, principalmente numa época que aqui não tinha SVO, né, e nas questões, quando o Instituto Médico Legal, que na época que fazia as declarações de óbitos dos óbitos sem assistência. Depois que ficou um limbo, né, que a instituição, você deve estar lembrado. Lembro demais. E eu tive que fazer várias palestras enviadas pelo regional, porque o conselheiro ele só atua designado, né, certo? E esclarecendo qual era o normativo. Foi quando saiu uma resolução dando todo o normativo como da emissão de declaração de óbito, nos casos de óbito natural, ou óbito de morte violenta, essas situações todas, né? Com assistência, sem assistência. Então, tudo isso depende também do próprio corpo clínico da instituição. Se solicitar, é feito, né? Embora o conselho procure fazer as situações, né? Do mesmo jeito do Conselho Federal. Quando solicitado, constantemente nós somos enviados para outro estado, para um fórum, para um congresso, para falar sobre determinados temas, né? Também aqui teve uma época que o próprio regional aqui, estou falando do nosso exemplo aqui, que tinha aqueles fóruns que a Associação Médica participava, a Associação Médica fazia a sua parte científica e o Conselho tinha a parte ética, né? Eu me lembro que eu participei desses, no Cariri, em Sobral, né? E era junto com no outubro médico, você se lembra disso, né? Então sempre tinha, e era quando o conselho participava, tinha aquele tema que é referente à ética, né? Aí tinha ia um conselheiro para abordar o tema, e tinha a parte científica que era feita pela própria associação, né? Então você se lembra disso. Então todas as situações aí, se diminuiu mais, poderia ser reativado no próprio regional, né? Inclusive, já falei isso aqui na diretoria, já sinalizou, por exemplo, quando os médicos aqui no regional, eles vão receber a carteira, né? É uma situação muito especial, né? Que ele passou a receber o seu CRM, né? Então, é feita a solenidade no regional de entrega das carteiras, e vai alguns conselheiros explicando o que é o conselho, o que é as situações, né? E já foi proposto agora, recentemente, inclusive, uma aproximação, por exemplo, era para ir também ser convidado o sindicato para falar sobre as questões de suas atribuições, que são entidades com atribuições diferentes, né? Sim. Do mesmo jeito, poderia também a associação médica, né? É a maneira, né? Que tem a parte científica, né? A parte acadêmica, né? E dizer que são entidades médicas, mas que tem cada uma com suas atribuições próprias, né? Exato. Certa atividade sindical é uma coisa, muitas vezes as questões no sindicato, que é questão ética, eles encaminham para a gente. E muitas vezes questões trabalhistas que não compete ao conselho, que é encaminhada para o sindicato, vice-versa, né? Então, seria até uma maneira, com a gestão atual, que a gestão atual é recente, que é nosso presidente, a doutora Inês, né? E ela está tentando trabalhar junto das entidades, né? Sim, eu também faço da diretoria do regional. Já foi sinalizado isso, um dos pontos aí, por exemplo, na entrega da carteira dos médicos. Então, quando chama, convida o sindicato, convida a associação médica, o conselho faz suas atribuições, a associação médica fala das suas
atribuições. Importante isso aí. E o sindicato fala das suas atribuições, que isso o médico jovem muitas vezes não entende. Não o que é entende, sindicato, exatamente. o que é conselho, o que é O associação. que cada um faz, né? São coisas diferentes. Então essa parte aí, eu próprio já tenho, tanto no regional como no federal, falado acerca disso. E com relação à sociedade comum, né? A sociedade não médica, o senhor entende que os conselhos, as entidades, né? No caso, aqui seria o conselho, poderiam se aproximar mais da sociedade com informações, com divulgação de informações, com educação, esse tema aí da divulgação, né? Para que as pessoas possam, os usuários, a população geral entenda e saiba discernir o que é uma propaganda que tende a ser mais verdadeira ou não. Essa parte aí, sempre que o conselho é chamado para alguma coisa, é indicado algum membro para ir participar, tanto em questões de audiências públicas, na Assembleia, no Legislativo, né? Em questões de congresso de outras entidades. Essa semana mesmo chegou uns convites lá e a nossa presidente designou um membro para ir. Então já é atendido, né, quando solicitado. Mas o senhor acha que isso não poderia ser uma ação assim espontânea dos conselhos, ou o senhor acha que não caberia fazer essa divulgação, já que uma das funções, aliás, talvez a principal, é proteger a sociedade, né? Para que os atos médicos, não é isso? Proteger a sociedade, né? Com isso... proteger a boa prática médica, né? Médica, que, né? Por sua vez, protege toda a sociedade. Exatamente. Né? Essa atribuição específica está no artigo 2º da Lei 3268, né? Que os conselhos federal e regionais têm a atribuição de zelar pelo perfeito exercício ético da medicina. Então, o exercício ético da medicina está previsto no nosso Código de Ética da Médica. Então, são 100 e poucos artigos, né? Só tem um capítulo que é direito do médico, os outros são vedações. O que não é vedado está permitido. Então, as vedações estão explícitas já no nosso Código de Ética Médica, que é para ser o livrinho de todo médico, né? Doutor Albertino, as perguntas eram essas, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco depois porque que o senhor está se candidatando e também comentasse a respeito do seu suplente, o doutor Leonardo, que está inclusive aqui, falasse alguma coisa, que é importante, né? Porque a chapa, ela é dupla, né? Tem o titular e o suplente, né? O que eu posso dizer é que eu conheço bem a prática médica, né? Eu atuei por 30 anos no Instituto Médico Legal como perito legista, concursado, desde 85 no Hospital Geral, me aposentei recentemente, né? A atividade de estabelecimento hospitalar, muito hospital, consultório, clínica, né? E recentemente eu me aposentei dos cargos públicos, né? Devido ao cargo que eu estou agora no Conselho Federal e no Conselho Regional, fechei também o consultório e estou me disponibilizando, porque é muita atividade e responsabilidade representar os médicos do país, né? No Conselho, tanto federal como regional, são quem rege as normas, quem edita as normas que regem o exercício da profissão, né? O que eu posso dizer, o que eu conheço bem, esses normativos, né? Sou autor de vários pareceres, se entrar no portal, colocar meu nome, né, no portal do CFM ou do próprio regional, sai lá a posição em relativa a inúmeros questionamentos, onde a gente emite pareceres. Muitos desses pareceres resultaram em resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Fui relator de várias resoluções também, né? E a gente tem toda essa atividade, toma tempo integral, né? Não é para quem vai se dedicar. Então, praticamente, meu tempo está sendo tomado por essas, tanto no regional como no federal, tá? Fica difícil para quem está atuando tá nessa atividade, porque hoje em dia a demanda que da própria sociedade, como você diz, que acredita na seriedade do órgão, né, de seus membros, né? Isso dá um orgulho para quem é um membro, né? Você sabe, como médico, né, que é um orgulho para quem é escolhido, né?
eu próprio tenho muito orgulho de sempre ter sido escolhido pelos meus pares para essas questões, né? E eu procuro fazer o máximo do meu conhecimento, né? E estou pleiteando, para quem me conhece há muito tempo, merecer essa nova indicação, tá? Então vai ficar para os colegas. Eu queria também falar do meu suplente, se fosse possível, ele falar um pouco dele também, que é o médico mais jovem, posso dizer, né? E que também ele está muito afeito à questão trabalhista e sindical, em defesa dos médicos, né? Também, consequentemente, da sociedade, né? Porque o médico tem que ter uma boa condição de trabalho para atuar direito, né? No momento está sendo preparada uma resolução pelo Departamento de Fiscalização, que é extensa, né? E entrando em todas as áreas da medicina, determinando que seja necessário mínimo para ter uma boa qualidade de atendimento, né? Seja em qualquer área, né? Desde o consultório, que é para ter de mínimo no consultório, em determinada área, que é para ter de mínimo, para dar uma boa qualidade com segurança para o paciente e para a sociedade, como você diz, né? Então, se o médico tiver uma boa prática médica, ele exercer dessas regras, logicamente que a sociedade vai ser beneficiada, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Alcântara, sou médico radiologista e estive nos últimos 3 anos à frente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Então, a composição da Chapa 1, Experiência e Renovação, como o nome bem diz, ela tenta fazer essa mistura. Ela traz a experiência do Dr. Bertino tão necessária a uma atuação diligente no Conselho Federal de Medicina, junto com essa renovação que eu me proponho a trazer pela vivência que eu tive lidando no dia a dia, em loco, com os médicos e seus problemas que são crescentes. A minha bagagem ela é sindical, inegavelmente, todos vocês conhecem, e o que eu vi nesse meio sindical e o que eu vislumbro para o futuro, os desafios que a gente vislumbra para o futuro, eu quero trazer essa ótica para dentro do Conselho Federal de Medicina. Hoje a gente tem situações de contratações precárias, vínculos ruins de trabalho, sem direitos trabalhistas, atrasos salariais, valores de pagamento muito baixos. Então, quando a gente coloca o médico nesse ambiente, isso não pode estar dissociado da prática médica. A prática médica tem tudo a ver com o ambiente que eu insiro o médico. Então, os nossos valores são públicos e a gente continuará defendendo no Conselho Federal de Medicina. Uma defesa indissociável do Revalida como necessário para a atuação na medicina do Brasil, defesa também da qualificação dos egressos, da verificação de qualificação dos egressos dos cursos aqui nacionais. E, além disso, outras grandes pautas, como a defesa da carreira médica de Estado, um piso salarial do médico. A gente tem atuado em Brasília fortemente com isso e, de forma muito enfática, a gente entende que o número de escolas médicas já é o suficiente no Brasil. Não precisa, a gente pode comparar com os demais. A gente está no momento de a gente tem que qualificar as escolas médicas existentes e melhorar os critérios de abertura de novas escolas médicas. E tudo isso eu já debati até em nível federal, como vocês podem acompanhar pelas mídias sociais. Então é um prazer, novamente, estar junto com o Dr. Albertino, porque eu acho que essa soma da experiência que ele traz, dessa atividade conciliar densa e volumosa que ele tem historicamente, junto com esse olhar focado no dia a dia do médico, a gente tem certeza que vai fazer um bom trabalho nesses próximos anos aí na futura gestão do Conselho Federal de Medicina. Não se esqueçam, dia 6 e 7 de agosto próximo, será a eleição online e todos vocês vão poder participar. E com certeza, se vocês acompanharem o processo, a campanha, vocês vão optar aí pela escolha da Chapa 1, Experiência e Renovação. Então, ótimo, pessoal. Muito obrigado e eu sugiro a todos que conheçam as duas chapas, né? E não esqueçam de votar nessa votação muito importante no próximo dia 6 e 7 de agosto. Um grande abraço a todos.